Tudo começou na escola. Tínhamos uma matéria, desenho. No meu tempo também se estudava desenho porque eu fiz ginásio. E eu percebi que eu tinha bastante facilidade no manuseio do traço e das cores. E nas horas de folga, ao invés de eu ir jogar bola como toda garotada, eu preferia usar essas horas para desenhar mais, para copiar paisagens, enfim, para pintar. Depois, mais tarde, mudando de escola também, eu comecei a conhecer outros artistas que já estavam num processo um pouco mais avançado. Isso me estimulava. A gente tinha uma sala própria para aqueles que gostavam de pintar. Ficar naquela sala tinha material, tinha tinta, pincéis, essas coisas todas. E depois eu descobri, quando vim morar para Valinhos, eu conheci um professor chamado Sebastião Guimarães, nosso querido Tião, e com quem eu tive por 2 anos orientação e que abriu o meu horizonte. Então, abrindo esse meu horizonte, eu comecei a conhecer grandes mestres da pintura, como por exemplo Picasso, Portinari, de Cavalcanti, e mais tarde eu conheci os impressionistas, conheci Van Gogh. Então a minha pintura ela tem bastante influência de um pouco de cada um deles, que me permitiu caminhar por cada uma delas e encontrar o meu caminho, que é isso que você está vendo. Nasci na roça, me criei na roça, trabalhei na roça até os 12 anos e boa parte da minha família ainda continua na roça. E é de lá que eu busco toda essa inspiração, como tentativa de resgatar as pequenas atividades ou as atividades ligadas à agricultura familiar. Por quê? A agricultura familiar as pessoas que moram naquele local, que tem aquele pedaço de terra, eles subdivisionam, segmentam a terra para produzir tudo que é necessário. Arroz, feijão, milho, batata, amendoim, mandioca, cana, etc, etc, etc. Muito bem. Agora, a simplificação da paisagem, a estilização, as linhas, digamos, é um caminho que eu escolhi para falar de tudo aquilo sinteticamente. Ao invés de reproduzir uma paisagem tal qual ela é, eu interpreto aquilo com a minha visão. Por quê? O pequeno agricultor prepara a sua terra ou com trator, ou com o arado puxado a boi ou a cavalo, ou mesmo na enxada, certo? Ele prepara essa terra. Mas o processo que eu costumo representar é aqueles sulcos provocados pelo arado, que marcou a minha infância, porque nós fazíamos esse trabalho. A gente ficava atrás daquele equipamento chamado arado, que você pressionava contra a terra e o boi puxava e deixava os sulcos. E aqueles sulcos permaneciam mesmo quando você tinha o grão plantado, quando era colhido, ou mesmo ainda não estar plantado. Digamos, a geometrização, a forma de quadradinho ou não, é uma sintetização da multiplicidade da lavoura. Um canto tem amendoim, outro tem arroz, outro tem mandioca, outro tem batata e assim sucessivamente. Então, essa é a síntese da minha paisagem rural. Aí vem a questão das mulheres, que você viu em algumas obras, e que elas estão a passeio, sombrinha. Muito bem, isto era, na minha infância, a lembrança da minha infância era o seguinte: aos domingos, todo mundo se reunia na capela da comunidade para rezar o culto. E nos dias de sol muito quente, o culto começava às 10 horas, terminava por volta das 11, meio-dia, por aí. Como era muito quente, então as moças e as mulheres se protegiam com a sombrinha ou com o guarda-chuva. Então era uma espécie de procissão.
era um grupo mais ou menos organizado. À frente iam as crianças, nós. No meio iam as moçoilas. No final, as senhoras. E também era o processo, e era o meio da paquera. Então, quando terminava o culto e todo mundo ia para a sua vila, para suas casas, em grupos, as moças sempre agrupadas, e era o momento em que os rapazes saíam também do culto e iam paquerar as meninas. Então ele se acercava da menina, pedia para acompanhá-la, começava o bate-papo e começava o namoro. Então essa cena, essas imagens povoam a minha lembrança, por isso elas aparecem nas minhas obras. Vocês podem perceber que este mural ele está sendo executado em duas partes. A primeira parte, o primeiro paredão, chama de paredão mural, ele foi executado em 2011. Foi uma consulta que o presidente da época me fez sobre se eu teria ideia de fazer alguma coisa nessa parede para alegrar o ambiente, porque ele circunda o acesso ao refeitório, por onde passam todos os dias todos os alunos da APAI. E no meio tem um belo jardim que vocês podem observar. E aquilo me encantou, a proposta e o desafio, e eu resolvi fazer um mural. Era a primeira grande experiência em pintar paredes nesse sentido. Muito bem, quando foi a minha surpresa, durante o processo de pintura, a criançada passava por mim e me dizia que gostaria também de pintar. Quero pintar do jeito deles e tal. Consultei o diretor, ele me disse o seguinte, ele falou assim, olha, não acho recomendável porque eles não têm controle, eles não têm equilíbrio, pode estragar a pintura. Eu falei, não, isso não é problema, isso não é problema. Eu quero saber se vocês permitem que eu dou um jeito. Bom, resolvemos a questão e ora um pouco de cada vez, 2, 3 de cada vez, orientados e coordenados por mim, eu fazia tinta, marcava a área que eles tinham que pintar, entregava na mão deles. Você precisa ver o resultado, eu vou mostrar os detalhes, você não vai diferenciar se fui eu que pintei ou se foram eles, porque a pincelada está ótima. Lógico, depois tem retoquezinhos, linha muito torta, que eu fui e retoquei. Feita a primeira parte, aquela segunda parte, que é bem maior, é quase o dobro, aquilo me incomodava. Faltava alguma coisa para embelezar esse jardim. Foi aí que eu decidi, falei, vamos trabalhar essa parte aqui, agora com a inserção de verdade dos alunos e não casualmente. Então, essa segunda parte, vocês estão vendo aqui, ela está sendo feita cada dia com um ou com outro aluno daqui, seja ele criança, seja ele jovem, adolescente, seja ele adulto, porque aqui tem desde bebê até pessoas sexagenárias. Então aqueles que têm condição de pelo menos manipular o pincel, eles estão participando, que é um processo de inserção social. É um processo em que eles estão abraçando, onde eles se sentem úteis. Então eles estão abraçando para si a obra não é só minha, ela é deles também, porque eles participaram e eles se sentem assim orgulhosíssimos.